Hoje a gente vai ver uma forma de organizar o nosso layout dentro do nosso projeto. E aqui a gente vai usar uma tecnologia chamada CSS Grid. É uma tecnologia nova e bem fácil de se organizar e deixar o nosso layout bem apresentável. Eu deixei aqui para a gente ter uma ideia do que vai ser o nosso alvo. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar delimitar áreas para a nossa aplicação. Então aqui eu tenho o meu header, que seria o meu cabeçalho aqui da minha página, onde está escrito aula de HTML, engenharia de automação. Aqui o corpo da aplicação em roxo. Nesse lado aqui mais laranja, marrom, seria uma área para menu da nossa aplicação. E aqui o nosso rodapé, o nosso footer. Então, esse vai ser o nosso layout, nosso alvo. A gente pode brincar com esse layout, mudar de acordo com a necessidade que a gente vai aprender. E vamos trabalhar com CSS Grid. Então, vamos lá. A gente tem aqui a nossa página inicial, que nós já trabalhamos, sem formatação nenhuma de CSS. Eu apaguei aqui todo o nosso arquivo de estilização, né? Estilo.css. E o HTML está aqui, pronto para a gente poder trabalhar e estilizar ele aqui. Se vocês repararem, no nosso molde aqui, a gente tem quatro áreas. O cabeçalho, aqui na parte central da página, nós temos o corpo da aplicação e o menu, que seria o main, e uma outra área aqui que a gente não definiu, e o footer, que é o nosso rodapé. Então, olha só, o header, que é essa parte que eu estou selecionando, que é a parte preta aqui em cima, que seria o nosso cabeçalho, o main, que é a parte roxa, o footer, que é o rodapé, que é a parte mais azul claro. Está faltando o menu. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou declarar uma tag section, que é a seção, né? Vou criar uma seção aqui. E aqui eu vou colocar o menu. Vou escrever menu aqui para a gente poder estilizar. Se a gente reparar aqui, esse é o nosso alvo, mas no nosso arquivo HTML, ele ficou assim, ó. Título, que é o header, o main está aqui, junto com o teste, né, esses dois, faz parte do main, o menu, que seria o section, que é essa parte aqui, e o rodapé da aplicação, que é o footer. Então a gente tem essas quatro áreas aqui. Para a gente poder visualizar melhor, o que a gente pode fazer? Vamos dar um estilo aqui para cada um deles, usando um seletor, né, que é um seletor de tag. Então vamos lá, nós temos o header, a gente só vai colocar cores, vamos usar aqui um background, a gente usou no nosso modelo, acho que o black, para cá, o main, que a gente vai colocar o background dele de, vamos ver aqui a cor, a gente chegar a um roxo, né? Vamos tentar chegar aqui usando o seletor aqui a paleta de cores do VS Code. Vou tentar chegar no roxo aqui, acertar exato do nosso modelo não vai ser necessário. Vamos pegar aqui o section e colocar o background color. Se eu não me engano, eu usei esse marrom aqui. E o footer.
que a gente usou o background color, background, né? E eu usei esse ciano aqui, que é esse azul claro. Beleza, já está aqui, vamos ver o que ele fez aqui, ó. Ele definiu as cores para cada para cada parte da nossa aplicação, tá? Para cada parte da nossa aplicação. Agora, como é que a gente vai definir e chegar nesse layout aqui, ó? Como é que a gente vai chegar nesse layout aqui? Botar o preto no header, esticar esse mine, o menu, né, que é o section, e o nosso rodapé aqui. Então a gente vai utilizar o nosso CSS Grid. Deixa eu resetar o CSS aqui. Opa, é o reset, né? Vou resetar ele, a gente não vai precisar desse background do reset e nem esse border size aqui. Então eu vou tirar. Só estou definindo um padding de 0, uma margem de 0. Tirando as margens e o padding da minha aparência aqui, do meu HTML body, tá? Vamos lá. Para que a gente faça isso, para que a gente use o CSS Grid, a gente vai precisar fazer uma coisinha aqui no HTML. Eu vou englobar todas essas áreas. Vou colocar aqui vou declarar uma div class. Vou colocar aqui um container. Vou chamar ele de contain. E deixa eu fechar essa div. Vou identar aqui para ficar mais organizado. E agora aqui eu fecho a div mais embaixo. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um container que está abrindo aqui e fechando aqui embaixo, né? Se eu clicar aqui na div, o VS Code ele seleciona aqui a tag que fecha, né? A tag que abriu e fechou, e tudo dentro dessa div, dentro desse container, tem essa parte que eu selecionei, que é o header, o mine, o section e o footer. Então tem todas essas áreas aqui englobado pelo container. Aí o que eu faço? Vamos lá. Eu vou pegar agora, ele é uma classe. O container é uma classe da tag div, né? Desculpa, uma propriedade class da tag div, isso aí. Então o que a gente vai fazer? A classe nós vimos na aula passada que a gente define com ponto, né? Ponto então com container. E aqui que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai falar que o display ele é um display grid. E vamos utilizar uma outra propriedade do grid, que é o grid template rows, que seria a quantidade de linhas. Quantas linhas eu tenho aqui? Vamos pensar, vamos ver no nosso molde aqui. Eu tenho uma linha para o cabeçalho, uma linha para o corpo da aplicação, para o mine e para o section, e uma linha para o rodapé da aplicação. Então, eu vou colocar aqui no template rows, que define a quantidade, eu vou colocar 100 pixels de tamanho para o meu cabeçalho, para a minha primeira linha, uma fração para a segunda e 60 pixels para a terceira linha. Vamos entender isso. Eu tenho 100 pixels, que vai ser o tamanho da minha primeira linha, 60 pixels para o rodapé, que é o tamanho da segunda linha. Tá? O resto vai ser ocupado todo por essa fração, por isso que eu coloquei 1fr. Tá? Então, com isso, eu defini a quantidade de linhas que a gente vai utilizar. Em relação a colunas,
eu vou colocar o grid template columns e vou chegar e vou falar o seguinte, eu quero 3 frações para a primeira coluna e uma fração para a segunda coluna. Então ele pega e vai deixar a primeira coluna com 3 partes da tela e a segunda coluna com uma parte do tamanho da tela. Ele faz essa divisão automático. E a mágica acontece toda aqui, ó. Eu vou usar o grid template áreas e vou definir essas áreas. Como assim? Eu vou definir A, olha que legal. Vou definir aqui, ó. Deixa eu dar um tab para ficar embaixo. Vou definir aqui B e C. Só organizar para ficar embaixo certinho. E vou definir aqui C, D e E. Não, D e D. Embaixo é uma linha, é um componente só. Então, olha só. Quando eu tenho uma linha toda inteiriça, né? Uma linha inteira sem divisão de colunas, eu repito A e A. Quer dizer, é a mesma, é uma linha só com uma única coluna. Por isso que eu repeti a mesma letra aqui. Poderia ser qualquer letra, X, Y, JK, né? A gente segue aqui a letra do alfabeto em ordem, que fica mais fácil para a gente raciocinar. A segunda linha tem divisão de 2 colunas, então eu coloquei letras diferentes, B e C. A terceira linha é inteiriça, então eu repito a letra D e D, porque é a mesma. Então ele não tem divisão de colunas. O que esse template está fazendo? Está me dizendo que na primeira linha eu tenho nenhuma coluna, é a mesma letra. Na segunda letra eu tenho letras diferentes, então 2 colunas. E na terceira linha eu tenho letras iguais, uma coluna única. Beleza. Agora eu vou colocar cada área dessa, que está solta e perdida aqui, dentro dessa formatação. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o grid área, e vou dizer que o meu cabeçalho vai ficar na área A. Tá? Que o meu mine, eu vou encaixando ele dentro desse molde que eu fiz aqui em cima, ó. Que o meu mine vai ficar na área B. Então eu tenho aqui o grid área vai ficar na minha área B. Que a minha seção, meu section, só subir a linha aqui, área, o grid, a área dele, vai ficar na área C. E o footer, o grid, a área dele, vai ficar na área D. Salvar, vamos atualizar aqui para ver o que ele fez. Já deu a organizada, já organizou, tá? Ele já está dividido certinho aqui, ó. O que aconteceu aqui? Como a coluna do meio só tem esse texto aqui, ó, tá? O corpo da aplicação e teste da tag H4 e o menu aqui em cima, ele está ocupando uma área menor, né? Uma área pequena. Ele não esticou, né? Não utilizou todo o tamanho. Então a gente pode chegar, por exemplo, aqui no header e definir o seguinte: a gente vai usar a propriedade de altura, que define a altura, né? E vamos usar aqui o calc para fazer o seguinte cálculo. A gente vai fazer o seguinte: 100 F ou HV menos 160 pixels. Vamos entender isso aqui. Ele pegou toda a porção menos o 160. Que 160? Onde saiu esse 160? Qual é o tamanho da minha... Ah, só que eu coloquei no lugar errado. Ó, vamos entender que a gente vai ver... A gente vai ter que alterar o tamanho aqui dessa linha aqui. Vamos entender. Quem é o 100? O 100 não é a primeira porção aqui da primeira linha? E não é onde a gente vai definir o título? Então, o 100 é o header, tá? E o footer,
a gente não definiu na terceira linha, que é os 60 pixels. Então 100 mais 60, 160. Então o meu título e o meu rodapé vão ocupar 160 pixels. Então eu estou dizendo que a minha parte do meio vai ser igual a toda a área menos os 160. Esse 100 HV significa toda a área, menos 160 pixels. Só que isso é no corpo da aplicação, no main. E a gente colocou no header. Então vamos pegar aqui, ó, tirar ele daqui e colocar no main. Tá? Para ficar mais organizado, a gente poderia já colocar aqui também, né? A altura do header é os 100 pixels, né? E a altura do footer seria o 60 pixels. Beleza. Com isso a gente organizou a nossa estrutura. Vamos ver se ele vai organizar aqui, esticar e deixar ele todo certinho. Maravilha. Agora a gente pode preencher os nossos elementos aqui dentro. Mas fica essa organização e estilização para a próxima aula. O importante aqui é definir as áreas e ocupar as áreas todas da minha aplicação, tá bom? E fica responsivo, né? Se você mudar aqui ou diminuir o tamanho, ele vai redimensionando, né? Ele vai se adaptando. Então ele está totalmente adaptado. Você abrindo uma telinha menor, abrindo uma tela maior, ele vai se adaptando aqui. Muito legal. Não é difícil, é uma técnica bem fácil, mas requer um pouco de prática e atenção aqui. Então assiste as aulas, 1 vez, 2, pratica no seu computador, tá? Baixa o VS Code se você ainda não baixou. Para executar, só abrindo o browser, no navegador que você tem já instalado no seu computador, que dá para testar isso daqui e praticar, né? A gente pode mudar aqui o layout e tudo certinho, tá bom? Um abraço e até mais, gente.